Vamos lá, eu queria que vocês que têm uma Bíblia em mãos abrissem Efésios 4:1. Eu sempre tenho uma grande dificuldade de organizar tudo que eu estou pensando e de tentar sistematizar o que eu estou querendo falar. Mas vai dar certo, gente. Eu vou jogando e vocês vão pegando, tá? Efésios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: portanto eu, prisioneiro no Senhor, repita comigo, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado, fala chamado, ou em algumas versões vocação, tá? Que recebestes. Vou ler mais uma vez. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado ou a vocação que recebestes. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, eu quero pedir agora, especificamente para que a sua palavra penetre nos nossos corações. Pai, tenha misericórdia de nós não queremos atrapalhar o teu Espírito. Nós oramos para que o teu Espírito produza, Senhor. Nós oramos para que o teu Espírito passeie entre nós. Tua palavra diz que o Espírito passeia entre os castiçais, e os castiçais é a sua igreja. Passeia entre nós, Senhor. Começa a operar no homem interior daqueles que estão abertos. Pai, nós oramos por corações abertos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu tenho um benefício aqui. Na verdade, acho que a maioria dos que vão ministrar agora tem esse benefício. A gente ouviu tanto de honra. Quantos foram abençoados até aqui? Quantos estão vindo direto ou estão vendo as mensagens no YouTube? Quantos estão sendo abençoados por aquilo que está sendo ministrado? Está tendo um peso, uma carga do Senhor sobre nós todos os domingos. Está sendo muito bom. Todos que passaram aqui, Vitor, Gu, Fabiano, Rafa, não lembro se teve mais alguém, o próprio pastor ministrou. E nós temos um benefício aqui, Tiago, de que eles já ministraram tanto sobre honra, que eu acho que a gente pode falar de algumas outras coisas. Não, mas é brincadeira, mas assim, é que já teve tanto peso sobre o assunto, é que eles já falaram tantas coisas importantes sobre o assunto, que está pegando a gente meio desprevenido aqui. E o duro é que quando a gente vai revisar a mensagem, daí começa a surgir algumas outras coisas. Então o duro é revisar a mensagem. Então eu estava revisando a mensagem, eu estava olhando algumas coisas daquilo que a gente vai falar aqui. E o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, específico para essa manhã, específico para esse dia que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, ok? A gente acabou de ler um texto que o apóstolo Paulo está falando para a sua igreja em Éfeso, a igreja que ele estava pastoreando por meio da prisão, que nós precisamos andar de forma digna à nossa vocação, ou nós precisamos andar de forma digna ao que nós recebemos do Senhor. Para nós entendermos aqui, nós precisamos voltar um pouco no contexto de Efésios, tá? Eu quero enfatizar nesse versículo duas palavras com vocês. A primeira é prisioneiro, fala comigo, prisioneiro. A segunda é chamado. O livro de Efésios, ele é dividido em duas partes. A primeira, de Efésios 1 a Efésios 3, nós podemos falar que é a parte de doutrina, ou a parte que Paulo ele vai enfatizar muito a revelação da carta. Efésios 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vamos ver Paulo falando um pouco das partes teóricas,
da revelação, do propósito eterno de Deus. É muito belo, eu acho que fica de lição de casa para todos nós meditarmos em Efésios essa semana, tá? O objetivo de Paulo nesses 3 capítulos é revelar para a igreja e consequentemente para nós a nossa posição. Fala comigo, posição. Capítulo 1 a 3 de Efésios vai revelar a posição da igreja. A partir do capítulo 4 ao capítulo 6 ele vai falar um pouco sobre a vida prática. Então, como nós devemos andar? Então, nós sabemos a nossa posição, capítulo 1 a 3 de Efésios, e agora nós sabemos a nossa vida prática, Efésios 4 a 6. Paulo dá instruções de como deve ser a nossa vida nesse mundo. Fala comigo, vida neste mundo. Então, e depois também ele vai falar sobre como devem ser as nossas atitudes. Fala comigo, atitudes para contra o inimigo, tá? Então, repete comigo, posição, vida e militância. Esse pode ser o resumo do que Paulo está querendo falar para a igreja de Efésios e consequentemente para nós, tá? Então nós precisamos entender um pouco do contexto. Eu queria que vocês abrissem comigo Efésios 2. Versículo 4, que diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cristo é tudo que nós podemos ter de Deus. Essa é a nossa posição. Qual é a sua posição? Estar em Cristo. Qual é a sua posição? Estar assentado com Cristo. É o que nós chamamos de escatologia consumada. Pode acontecer tudo, eu já estou em Cristo Jesus. Tá? Então, isso aqui está resumindo a nossa posição. Agora eu queria que vocês abrissem comigo Efésios 5, versículo 1. Nós vamos ler bastante textos, tá, irmãos? Eu peço que vocês fiquem atentos àquilo que Deus está querendo comunicar. Nós vamos tentando jogar algumas ideias para construir algo junto. Efésios 5:1 vai dizer assim, ó: portanto, sede imitadores de Deus como filho amado. Versículo 2: andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. Versículo 8 de Efésios 5: pois no passado vocês estavam em trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filho da luz. E versículo 15 de Efésios 5: portanto, estais atento para que o vosso procedimento não seja de tolo, mas de sábio. Esses textos estão resumindo o que nós chamamos da vida prática de que Paulo está querendo nos ensinar. Então, o primeiro ponto que Paulo fala em Efésios é a nossa posição. O segundo ponto é como nós devemos andar como igreja. E o terceiro ponto é as nossas atitudes para com o inimigo. Efésios 6, versículo 11. Efésios 6, 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13: por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecer firmes. Versículo 14: portanto, permanecer firmes, trazendo em volta da cintura a verdade.
vestindo a couraça da justiça. Então o livro de Efésios ele é dividido em duas partes. Parte teórica, doutrina, parte vida prática. Só para a gente entender um pouco do contexto. E agora eu queria que a gente analisasse um pouco essa palavra prisioneiro que Paulo está falando aqui em Efésios 4:1. Eu queria falar um pouco sobre a teologia do aprisionamento. Queridos, Paulo, ele foi um apóstolo chamado por Deus para pregar a mensagem aos gentios. Paulo viajava de cidade em cidade, pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E certa vez ele decidiu então subir a Jerusalém para ter tempo com os apóstolos, para ter tempo com o presbitério local. E em cidade que Paulo ia passando, ele era avisado por meio de profecia: Paulo, você vai subir a Jerusalém e você vai ser preso. Paulo, você vai subir em Jerusalém e você vai amarrado. Nós conseguimos ver esse contexto em Atos 21, a partir do versículo 13. E Paulo ele estava tão focado. Paulo, ele estava com o seu coração tão disposto a honrar a sua vocação, tão disposto a não negligenciar a visão celestial que ele recebeu, tão disposto a honrar primeiramente a Deus, que ele falou: eu não me importo em ser preso. Aliás, eu não me importo se eu precisar morrer pelo evangelho. Ele está falando: eu não me importo se eles vão me prender. Aliás, eu não me importo se eu precisar morrer pelo evangelho. O que eu estou focado, o que eu estou pensando é não ser negligente à visão celestial. O que eu estou focado é não desonrar a Deus. O que eu estou focado é eu conseguir cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. E eu acho que nós precisamos iniciar falando de honra aqui. Deixa eu falar algo para você. Você não vai conseguir honrar ninguém se você não consegue honrar primeiro Deus, cara. Você não consegue honrar ninguém na carne. Se você não andar no Espírito, você não consegue honrar ninguém. Vai ser apenas uma tentativa fracassada. Cara, nós não conseguimos nos submeter a ninguém se nós não estamos submissos à missão de Deus. E deixa eu repetir de novo, porque eu sinto muito forte isso sobre nós hoje. Nós não precisamos de mais nada. Cristo é tudo que nós podemos ter de Deus. Nós cantamos aqui que o Cordeiro receba a recompensa do sacrifício. Sabe o nosso problema, gente? É que nós desonramos a missão de Deus, com medo da teologia do sofrimento, com medo dessa teologia que Paulo abraçou, do aprisionamento. Nós vamos falar mais para frente, mas um dos seus chamados é para o sofrimento, irmãos. Desculpa, não é eu que estou falando, é a Bíblia, tá? Um dos seus chamados é para o sofrimento. Jesus nos chama a carregar uma cruz. Você já parou para pensar que o seu Deus morreu numa cruz? Morreu num madeiro? Você já parou para pensar que não foi os romanos que mataram Jesus? Foi o próprio Deus que nos esmagou. Foi o próprio Pai que esmagou. E nós queremos continuar a nossa vidinha. Então Paulo, ele não estava preocupado com o que ele ia passar. Vamos abrir lá para vocês entenderem um pouco desse contexto. Atos 21. Atos 21, versículo 13 diz assim: então Paulo respondeu: que fazeis,
chorando e entristecendo o meu coração, porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou pronto não só para ser aprisionado, mas eu honro tanto aquilo que Deus depositou no meu coração. Paulo vai chamar ele mesmo de vaso quebrado, recebendo dentro, carregando dentro dele um tesouro valioso. Ele fala, eu recebi do Senhor tanta graça que eu estou disponível a honrar Ele até a morte. Olha o coração de alguém que está pensando primeiramente em honrar a Deus, em honrar a vocação, em honrar a visão celestial. Paulo então ele vai para Jerusalém e ele tem tempo com os apóstolos. Ele fala daquilo que Deus está fazendo por meio dos gentios. E de repente alguns judeus pegam ele, levam ele preso. E Paulo então, como um cidadão romano, ele apela ao imperador César, porque era direito do cidadão romano ser julgado por Roma. E ele apela a Roma e ele vai a Roma e lá ele fica preso. A ideia de Paulo era ir até Roma, de Roma ir para a Espanha, para abençoar os cristãos daquela região. Gente, ia ser uma bênção para a Espanha. Ia ser uma bênção para a Europa. Sim ou não? O propósito de Deus era outro. O propósito de Deus era, por meio da prisão de Paulo, cartas como Efésios, como Colossenses, como Filipenses, como Filemão, cartas tão poderosas, pastorais, com instruções proféticas, alcançasse não apenas a Espanha, mas alcançasse Rio Claro, mas alcançasse as nações. E é por isso que Paulo, ele nunca você vai ouvir Paulo falando, Paulo prisioneiro de Roma, Paulo prisioneiro de César, Paulo prisioneiro de Cristo, porque ele sabia que Roma tinha prendido, mas quem tinha feito o cárcere era o próprio Deus. Deus prende um dos seus servos. Vocês precisam entender que muitas vezes a prisão que você está, não coloque a culpa no inimigo, gente. Quem que é o inimigo de Deus? Quem que é o inimigo de Deus? Fala, o diabo, sim? Sim? Não? O inimigo de Deus é eu e você. O inimigo de Deus é eu e você. O pecado colocou inimizade entre Deus e o homem. O diabo é o nosso inimigo. De Deus não. O diabo de Deus, ele é servo. Não coloque a culpa no inimigo, gente. Existem prisões que o próprio Senhor coloca você. Existem prisões que o próprio Senhor coloca você com um único propósito. Com uma única coisa, você continuar honrando a vocação. Você continuar honrando aquilo que Deus depositou no seu coração. Você continuar honrando Deus. Você continuar falando, Deus, eu não estou entendendo. Deus, eu não estou conseguindo saber, está tudo escuro, está em trevas, mas eu continuo olhando para você, eu continuo focado em você, eu continuo com os meus olhos fixos em você. Olha a história de Paulo, gente. Existem aprisionamentos que são estabelecidos por Deus. E Deus, de forma estratégica, aprisiona seus servos com a intenção de prepará-los, para o propósito. Olha algumas declarações de Paulo na prisão. Abre comigo Filipenses, capítulo 1.
Filipenses capítulo 1, versículo 12. Paulo faz algumas declarações sobre o seu aprisionamento. Filipenses 1, 12. Irmãos, quero que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Para quê? Paulo ele está falando que os açoites, que o seu aprisionamento estava contribuindo para o avanço do Evangelho. Versículo 13. A tal ponto de ficar claro para todo guarda pretoriano, para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou preso. Todos os guardas, todas as pessoas que estavam presas começaram a entender, não, Paulo, peraí, eu já entendi. Você não está preso porque você fez nada, você está preso por Cristo. E porque você está preso, o Evangelho está avançando. A matemática de Deus não é igual a nossa, gente. O que é sucesso para esse mundo não é sucesso para Deus. Paulo ele fala que por meio da sua prisão, o Evangelho começou a avançar. Cara, nós estamos disponíveis a honrar Deus até a morte para que o Evangelho avance? Sim ou não? Não, acho que a gente não está. Me perdoa, mas eu acho que a gente ainda não está preparado. E nós precisamos nos arrepender por isso. Nós não estamos preparados para que Deus prenda a gente por conta do seu propósito. Nós ainda fazemos birra. Nós ainda negamos Deus. Ah, Deus, então eu não quero mais. Se está desse jeito, se está fazendo isso, eu não quero mais. As coisas não estão dando certo para mim. O Evangelho avançou por causa do aprisionamento de Paulo. Mais pessoas foram alcançadas com Paulo na prisão do que com Paulo nas suas viagens. Olha outra declaração de Paulo. Filipenses 1,14. Paulo vai falar que os cristãos agora começaram a ter ousadia para pregar o Evangelho. Filipenses 1,14. E animados pela minha prisão, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo da palavra de Deus. Animados com a minha prisão. Tudo porque um homem não deixou de honrar a sua vocação. Tudo porque um homem não deixou de honrar a vontade de Deus. Se nós precisamos falar de honra, nós precisamos começar em Deus. Tudo que nós fazemos é a partir de alguém. E para nós que somos cristãos tem que ser a partir de Deus. Sua vida não pode ser a partir de uma outra coisa. E sabe o que acontece? A gente vê hoje jovens que estão na igreja andando de forma como o mundo está andando. Cara, me perdoa, você precisa se converter. Me perdoa se seu destino é o inferno, cara. Me perdoa. Me perdoa ser duro para você, mas se você é um jovem e está andando segundo o padrão do mundo, seu destino é o inferno. Você vai viver eternamente, sabe aonde? No inferno. Para de buscar as coisas deste mundo e começa a honrar a vocação de Deus. Começa a perguntar para Deus, Deus, qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Depois a gente vai falar algumas coisas aqui, mas começa a perguntar para Deus. Deus, qual é a minha vocação? Será que eu estou disposto a ser aprisionado na sua prisão pelo propósito de Deus? Paulo ele está falando que
as pessoas agora viram que ele era testemunha de Cristo na prisão. Paulo está falando que, por conta da sua prisão, outros irmãos começaram a ter ousadia para anunciar o evangelho. E ele vai falar em Colossenses 4, abre comigo Colossenses 4, 18. Ele vai falar sobre a necessidade da graça. Ele começa a perceber então que agora, por ele estar preso, ele necessita da graça de Deus. Muito mais do que antes. Olha o que ele vai falar, Colossenses 4, 18. Eu, Paulo, cumprimento-vos do próprio punho. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça esteja convosco. Paulo está querendo, lembre de mim nas suas orações. Porque eu preciso da graça de Deus para continuar o propósito de Deus. Porque eu preciso da graça de Deus para continuar ministrando o evangelho. Tudo isso dentro de uma prisão. Tudo isso porque Paulo não foi negligente à visão celestial. Tudo isso porque Paulo, a primeira coisa que ele buscava era honrar a Deus. Eu quero falar sobre o sentimento dos precursores. Porque está na moda usar o termo precursor, né? Ficou na moda agora, tipo, todo mundo é precursor, mas de fato não. De fato não. De fato, precursores são aqueles nesse tempo que estão preparando pessoas para o retorno de Jesus. Você não é um precursor porque você vem na igreja. Você não é um precursor porque você carrega uma Bíblia. Você é precursor se você está anunciando o evangelho, se você está preparando o caminho para o retorno de Jesus. Assim como foi com João Batista. Lembra o que João Batista falou? Você é Elias? Não. Você é o Messias? Não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz que está anunciando algo muito maior. Vocês lembram de Noé? Noé está lá batendo martelo na madeira. Tec, tec, tec. Noé, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma grande embarcação. O que é isso? Então, eu ouvi Deus falando que vai chover e que esse mundo vai ser destruído. Chover, o que é chover? As pessoas perguntavam, nunca tinha chovido na terra. Noé falou, bom, eu também não sei direito o que é, mas parece que vai cair um dilúvio, vai cair muita água e vai ser tudo destruído. E todo mundo zombando de Noé. E todo mundo indo contra Noé. E Noé anunciando com a sua vida, está vindo um tempo difícil. Isso é ser precursor. E quando começou a gotejar, Noé entrou com a sua família na arca. Isso é ser precursor. Então, olha o sentimento dos precursores. Eu quero ler algo com vocês aqui. O fato comum do aprisionamento de Deus é a restrição, impotência e silêncio. É uma dinâmica, é uma das dinâmicas mais dolorosas do período da prisão realizada por Deus. É o sentimento de estar excluído de tudo aquilo que Deus está fazendo ao redor. Você é obrigado a ficar sentado e contemplar outros progredindo em Deus, alegrando-se no Senhor, movendo-se com grande liberdade e produtividade. E você está preso e sem o que fazer. Isso não é um sentimento humano de pessoas que não estão na Bíblia, tá? João Batista teve esse sentimento, gente. João Batista teve esse sentimento. Esse é o sentimento de João Batista. Está acontecendo um avivamento. Jesus
ele começa então a operar milagres. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Quem não queria estar ali em volta de Jesus? Sim, quem não queria estar ali vendo o próprio Messias agora operando milagres? E João, aonde João está? João está na prisão, gente. O homem que anunciou o Messias. O homem que pegou a palavra de Isaías e falou: eu sou essa palavra, eu vou viver e gastar a minha vida por essa palavra. E de repente, quando as coisas acontecem, ele está na prisão. Eu consigo tentar imaginar João falando para os seus discípulos, o sentimento de João falando, a impotência de João falando: pergunta para ele se é ele mesmo ou se nós devemos esperar outro. E ele ali preso, não pelos imperadores da época, ele preso pelo Senhor. A voz que anunciava o avivamento, de repente não estava dentro do avivamento. Pergunte para ele se é ele mesmo ou se eu devo esperar outra pessoa. Olha o sentimento de quem é aprisionado pelo próprio Senhor. Um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade, um sentimento que está fora do mover de Deus, um sentimento que está tudo escuro. Esse é o sentimento dos precursores. Que falar de Cristo, que falar de Deus, que Deus, o próprio Deus que crucificou o seu Filho. O que falar de Deus que tornou o ventre de Sara estéril? O que falar de Deus que liberou Jó para ser afligido? O que falar de Deus que enviou Moisés 40 anos para ficar 40 anos rodando no deserto? O que falar de Deus que fez Davi, o rei, ficar se escondendo de caverna em caverna? O que falar de Deus que tomou o marido e os filhos de Noemi? Existem aprisionamentos que é o próprio Senhor que está fazendo conosco, irmãos. Pode ser uma palavra que Deus está te aprisionando. Pode ser um momento da sua vida que Deus está te aprisionando. Discerna isso. E permaneça fiel a Ele. Permaneça fiel à vocação. Permaneça fiel ao chamado do alto. Todos nós fomos vocacionados para algumas coisas, irmãos. Todos nós. Sim, existem vocações específicas, mas todos nós fomos vocacionados para algo. Quando Deus age, tudo que você pode fazer é se submeter e esperar Deus cumprir os seus propósitos. É por isso que Paulo falava: eu, prisioneiro de Cristo. Nunca eu, prisioneiro de Roma, nunca prisioneiro de César, eu, prisioneiro de Cristo, porque Deus está fazendo isso. E porque Deus está fazendo isso, está tendo avanço no reino, está tendo avanço na missão. Quero ler com vocês Jeremias, Lamentações de Jeremias. Em momentos de aprisionamento, nascem as lamentações. Murmuração é pecado, lamentação não, ok? Lamentações de Jeremias, capítulo 3. A gente vai ler um bom pedaço.
Depois a gente vai tentar entrar sobre a vocação e depois quero concluir com algumas outras coisas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz assim, versículo 1. Eu sou um homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Ele me atacou repetidamente com as mãos o dia todo. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele e esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição. Fez-me habitar em lugares tenebrosos com os que estão mortos há muito tempo. Cercou-me com muros, de modo que não posso sair. Prendeu-me com correntes. Mesmo quando grito e clamo por socorro, Ele ignora as minhas orações. Deus está fazendo isso, tá? Não é o inimigo, é Deus. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão escondido, desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou o seu arco e fez-me de alvo da sua flecha. Fez penetrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Transformou-me em alvo de zombaria para todo o povo e para as canções do dia todo. Encheu-me de amargura, fartou-me de absinto. Quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia, cobriu-me de cinza, afastou a paz de mim, esquece-me do que seja a felicidade. Digo, Jeremias falando, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Lembro-te das minhas aflições e amarguras, do absinto e do fel. Eu ainda tenho lembrança dele e fico abatido. Mas quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. A sua misericórdia não tem fim, renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha esperança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor. Esse é o sentimento de quem muitas vezes está aprisionado por Deus. Se sente abandonado, se sente ferido pelo próprio Deus, até às vezes se esquece da esperança, mas chega no final do dia e fala: Senhor, sua bondade se renova todas as manhãs, e é por conta da sua bondade que a gente não é consumido. Eu continuo olhando para você, eu continuo honrando você, eu continuo buscando você. Isso é parte da teologia do aprisionamento de Paulo. A segunda palavra desse versículo é a vocação ou chamado. Vocação é um chamado do alto. Fala comigo, vocação é um chamado do alto para estar em Cristo. Repete comigo, para estar em Cristo. Você foi chamado pela voz do alto para estar em Cristo.
O problema, sabe qual é? É que se tem alguém chamando, tem alguém falando. O problema talvez é que nós não estamos ouvindo a voz do alto. Talvez nós estamos ouvindo todas as vozes. Talvez nós estamos ouvindo voz de outras pessoas, mas nós não estamos ouvindo a voz do alto. Às vezes você acha que você está até fazendo a missão de Deus e não está. Às vezes você acha que você está até fazendo a obra de Deus e não está, porque a voz não veio do alto. E essa voz do alto é a palavra por meio do Espírito revelada a nós. A voz do alto é a palavra revelada pelo Espírito no nosso coração. Então, meu amigo, se você não lê a Bíblia, você não tem a voz do alto. Se você não está lendo a Bíblia, você não tem a voz do alto. Jovem, se você não é apaixonado por esse livro, você não tem a voz do alto. É por isso que você anda perdido. Você não, nós. Por quê? Porque a voz do alto é essa palavra revelada ao nosso coração por meio do Espírito. Cara, nós precisamos ter fome disso daqui. Isso aqui é a única coisa que nós temos nessa terra. É a única coisa que nos dá destino. Isso é a única coisa que, em meio à escuridão, abre uma lâmpada para os nossos pés caminhar. Isso aqui é a única coisa que nos renova. Jeremias foi renovado aqui nessa lamentação porque ele lembrou das leis de Deus. Ele lembrou que a bondade de Deus se renova todos os dias. Cara, depois de Deus, a segunda coisa que nós temos que honrar é a palavra de Deus, ok? Estou falando de honra. A palavra de Deus precisa estar nos nossos corações. Vocação é um chamado do alto para estarmos em Cristo. Nele somos santos e irrepreensíveis. Esse chamado vem de Deus por meio do seu Espírito, falando por meio da sua palavra. Por que nós fomos chamados? Primeira coisa, fomos chamados pela graça de Deus, antes dos tempos eternos, por causa do propósito e soberania de Deus. Romanos 8:29, você pode marcar, depois você lê na sua casa. Segundo ponto, fomos chamados pelo Evangelho, que é a revelação da promessa de Deus. Fomos chamados pelo Evangelho, que é a revelação da promessa de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Eu já falei isso em uma outra ocasião. Você quer saber se a igreja está operando no poder de Deus? Tem Evangelho? Se tem, tem poder de Deus. Se tem a promessa sendo revelada, tem poder de Deus. Você foi chamado pelo Evangelho. Você não foi chamado por homem, você foi chamado pelo Evangelho. Terceiro ponto, fomos chamados para fora do mundo, separados dos alvos dessa presente era. Esse eu quero ler 1 Pedro 2. Abre comigo 1 Pedro 2. Deus. 1 Pedro 2. Versículo 9, fomos chamados para fora do mundo,
separados do alvo dessa presente era. 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antigamente vocês não eram povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Nós fomos chamados para fora desse mundo. Gente, nós não podemos seguir o padrão deste mundo. Nós não podemos seguir o padrão deste século. Uma lição para vocês: tudo que é sucesso no mundo cai fora. Tudo que o mundo está falando para ir para a esquerda, você vai para a direita. Tudo que o mundo está falando para você ir para frente, você vai para trás. Porque nós andamos fora deste mundo. Nós estamos neste mundo vivendo fora o padrão deste mundo. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para o sofrimento. Meu amiguinho, você foi chamado, você foi vocacionado para o sofrimento. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Vamos aí em 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21. Para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-vos exemplo, para que siga os seus passos. Para isso, vocês foram chamados. Daí Pedro vai falar o quê? Cristo sofreu, vocês sigam os mesmos passos. Mas eu achava que evangélico não sofria. Mas eu achava que quando nós vínhamos para Cristo, as nossas vidas melhoravam. Não, sua vida piora. Porque esse mundo é caído. E porque o Evangelho, ele aponta para um dia em que o Senhor virá e vai restaurar todas as coisas. E daí sim haverá glória. E daí sim haverá recompensa. E daí sim nós receberemos todo o pagamento do trabalho, do penoso trabalho. Honre a Deus, honre a missão de Deus nessa era. Gente, haverá recompensas. Existem recompensas para nós. Deus é um Deus de recompensa. Já está tudo preparado, sabe? Deus não está no céu desesperado. Deus não está, ai meu Deus, está acontecendo. Não, já está tudo preparado. Existe um jardim, uma cidade preparado no coração de Deus para nós. Apocalipse fala que não haverá mais lágrimas. Apocalipse fala que não haverá mais dor naquela futura era da qual nós esperamos. Deus é um Deus de recompensa. Mas enquanto isso não acontece, carregamos a nossa cruz, seguimos os passos de Jesus. E é isso que eu quero falar com vocês. O conflito de eras, a era presente e a era futura. A era presente tem formato de cruz. A era presente para nós. Quantos nasceram de novo aqui? Levanta a mão. Você nasceu de novo mesmo? Sim? Então essa era presente tem formato de cruz para você. Essa era presente tem formato de dor para você.
Essa era presente, você não alcança plenitude. Essa era presente, Deus está nos esticando, nos robustecendo. Essa era presente tem a forma de Filipenses 2. Vamos ler lá comigo. Filipenses 2. A partir do versículo 4, Filipenses 2, 4. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para nós, essa presente era tem o formato de cruz, tem o formato de madeiro, tem o formato de se abster das suas próprias vontades, tem o formato de se humilhar. Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Filho fez isso. O nosso mestre fez isso. É uma coisa que nós sempre falamos aqui. Ele fez tudo isso. Ele fez tudo isso. E no final desta era, ele vai pegar todas as nações, que ele vai conquistar com o seu grande poder, e vai falar: Pai está aqui. E vai colocar tudo de volta nos pés do Pai. Por quê? Porque a natureza de Jesus sempre vai ser servo. Cara, eu anseio pelo dia que eu vou olhar nos olhos de Jesus e vou falar: Senhor, deixa eu olhar para as marcas em você. Porque isso me revela quem você foi naquela era, naquela presente era. Essa era para nós, ela tem o formato de misericórdia. Essa era tem o formato de se negar todos os dias. Mas a era futura, a era por vir, é uma era de glória. É uma era onde nós receberemos corpos glorificados. É uma era onde nós receberemos as nossas recompensas. É uma era onde nós receberemos tudo aquilo que Deus está guardando para nós no céu. É uma era onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza. E sabe qual que é o problema da igreja, gente? Não quero falar da igreja de Cristo, mas da maioria dos evangélicos. É que nós queremos glória antes do sofrimento. É que nós até queremos o reino por vir, mas esquecemos que nessa presente era nós precisamos seguir os passos de Jesus.
Nós precisamos carregar a nossa cruz. Não existe glória sem sofrimento. Não existe glória sem dor. Paulo falou que a única coisa que ele anunciava era Cristo e esse crucificado. Mas existe uma era por vir com recompensa. Sim, existe glória para a igreja. Existe isso. E a transição dessas duas eras é o dia do Senhor. É por isso que Deus está querendo restaurar Maranata na igreja. É por isso que todas as coisas têm que conectar com Maranata. É por isso que todos os assuntos da palavra estão conectados com o retorno de Jesus. Porque vocês oram tanto aqui? Porque nós amamos o retorno de Jesus. Porque vocês pregam o evangelho? Porque nós estamos anunciando o retorno de Jesus. Todos os assuntos da palavra precisam culminar, se convergir no dia do Senhor. Esse dia vai colocar fim nessa presente era e vai iniciar uma era por vir. Vai iniciar a era da glória. Vai iniciar a era onde nós vamos vê-lo face a face. Vai iniciar a era que nós vamos conseguir olhar para os seus olhos e falar: Jesus, eu esperava tanto por isso. Eu vivo para isso e nós precisamos viver para isso. Sabe, nada mais importa. Nós precisamos viver para o dia que a gente vai conseguir olhar face a face com Ele. Um dia nós estaremos a sós com Deus. Isso precisa espantar as nossas vidas. Um dia eu vou estar a sós com Ele. E eu quero ouvir: entra no gozo do Senhor. Servo bom e fiel. Sabe, eu não importo mais com essa vida. Eu tô cansado da minha vida nessa era. Eu não aguento mais esse corpo que me segura aqui. Nós precisamos estar desse jeito. Deus, eu não aguento mais essa era que me prende. Nós precisamos viver para o dia que nós nos encontraremos com Ele. O filho foi leal à missão de Deus, à missão do Pai até a morte. Esse é o exemplo que ele nos deixa, de sermos fiéis até a morte. Hebreus fala que o Filho de Deus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Nossa carne não quer obedecer ao Senhor. É por isso que o sofrimento nos alinha. É por isso que o sofrimento, ele faz com que a gente queira obedecer a Deus.
Se tem uma coisa que nós não podemos fugir é o sofrimento. Gente, eu não estou falando de um sofrimento causado por você, tá? Eu estou falando do sofrimento, do aprisionamento causado por Deus. Porque tem coisas que você escolhe sem ouvir a voz de Deus que vai fazer você sofrer. Mas tem coisas que Deus te prende. Deus nos prende numa palavra. Deus me prendeu uma palavra. E minha vida não tem mais sentido algum. Minha vida não tem mais sentido algum. A vida da minha casa não tem mais sentido algum, por causa que eu estou preso em uma palavra. E como eu queria fugir dessa palavra. Como a minha carne queria fugir dessa palavra. Mas como Jeremias, ele colocou pedras em volta e eu não consigo sair. O filho foi leal à missão, o filho honrou a Deus, honrou ao Pai, até a morte de cruz. E o nosso chamado hoje como igreja é honrar a vocação que Deus está nos dando. Deus está fazendo algo na terra. Deus está achando seus filhos. Deus está perturbando os seus filhos. Uma perturbação santa. Para você ser leal à vocação. E nós como filho também vamos, como o Filho de Deus, como o Cristo, como Jesus, nós também temos os desafios da cruz. Nós também temos os desafios de humildade e de amor. Nós também temos os desafios de espera. Existe um lugar de espera na vida cristã. Esse é um dos maiores desafios de nós como igreja nesse tempo. Porque a doença do século é a ansiedade. É o querer fazer algo rápido, é o querer resolver as coisas, é o querer fazer, é o querer colocar a minha mão. Mas existe um desafio da espera. Eu quero ler esse texto com vocês, Gálatas 6, versículo 7. Dani, o Caio, eu estou finalizando, eu queria pedir a ajuda do time da adoração, por gentileza. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto tudo que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruínas, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Versículo 10. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Versículo 9, que é o chave. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Existe o desafio da espera na vida cristã. Deus vocaciona, Deus chama, Deus promete. Até o cumprimento existe um desafio da espera. Existe um desafio para as coisas se cumprirem. E por final, Deus também nos chama para o desafio da paciência
e perseverança. Eu quero ler com vocês para a gente finalizar. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Já que fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejos maus, avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Versículo 7. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Versículo 8. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Versículo 9. Não mintais aos outros, pois já vos despis do velho homem com suas ações. Para finalizar, versículo 10. E vos revestis do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Vamos ficar de pé? Feche teus olhos, eu quero orar com você. Nós já vamos finalizar. Pai, muito obrigado por esta manhã. Nós somos gratos pela Tua palavra. Nós somos gratos pela Tua misericórdia e bondade. Você é tudo o que nós precisamos, Cristo. Nos ajude, Senhor, a permanecer. Nos ajude a andar segundo a Sua vontade. Nos ajude, Senhor, a honrar a vocação, a honrar a Tua missão. Nós queremos ser fiéis a Você, Senhor. Esse é o nosso maior desejo nessa manhã. Ser fiel primeiramente a Você. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo Teu coração. Obrigado porque Você deseja mais a nós do que nós a Você. Obrigado porque Você nos aprisiona por conta do Seu amor por nós. Obrigado, Senhor, porque Você nos ensina, porque Você nos ajuda, porque Você tem nos sustentado até aqui. Nós queremos responder por meio da adoração ao Teu chamado, à Tua voz, à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se sinta à vontade a responder rapidamente, é um período de adoração. Depois nós já vamos encerrar.